Boa noite, vamos iniciar hoje uns 15 minutos mais cedo, devido à questão de tempo, nosso estudo do livro A Loucura sob o Novo Prisma, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Hoje vamos estar encerrando o primeiro capítulo do livro. Os capítulos são longos, são divididos em subcapítulos, né? Vamos então iniciar com a nossa oração de sempre. Deus, nosso Pai, nós estamos aqui agradecidos e pedindo também que as nossas mentes, o nosso intelecto estejam abertos para perceberem e interpretarem de melhor modo as palavras que estudaremos em mais esta noite. Abençoe-nos a todos, a cada familiar daqueles que aqui estão presentes, que seja extensivo a todos eles e a todos aqueles que estudarão conosco depois. Assim seja. Então, dando continuidade, nós vamos terminar hoje a questão que é a terceira, situação que o Dr. Bezerra de Menezes colocou, fatos de nossa própria observação, quando ele fala da demonstração experimental, da existência da alma. Então, ele separou 3 fatos, 3 situações, como tradição popular, como fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência e fatos de própria observação. Continuamos. Charcot, por mais de uma vez, nos tem auxiliado com suas luzes no tratamento de moléstias nervosas, como em outras nos temos socorrido do saber de Jacob, de Demore, de Nelaton e de muitos mais. Quando tivemos uma filha gravemente doente, fizemos por mais de 3 médiuns receitistas uma conferência com 3 médicos do espaço, da qual recolhemos a maior vantagem, quer quanto ao diagnóstico, quer quanto ao tratamento. Estes fatos se produzem toda vez que os provoquemos, e pois quem duvidar do nosso testemunho, faça como o doutor Alcoforado, que foi a experiência que vimos no estudo. Semana passada foi feriado, não fizemos, mas no estudo da semana retrasada. Que maior evidência podem exigir os que não aceitam a existência da alma, sua sobrevivência ao que denominamos morte e sua comunicação com os vivos? Com estas provas, a que chamamos materiais, por serem tão diretas e positivas que nenhum homem de boa fé pode recusar, julgamos ter desempenhado a tarefa que nos impusemos de demonstrar que no homem existe, além do corpo material, um princípio imaterial que constitui sua verdadeira personalidade subsistente mesmo após a morte. E pois daremos, no entanto, 2 ligeiras provas da verdade deste postulado. Se o cérebro fosse o órgão secretor do pensamento, como sustentam os materialistas, desde que houvesse paralisia dos nervos sensitivos, não haveria sensação, e sem sensação é da escola não há percepção. Temos, porém, visto o contrário, por experiências irrecusáveis fornecidas pelos anestésicos, pelo hipnotismo e pelo magnetismo. Temos visto, além disto, que há perturbação mental com o cérebro são e perfeita lucidez com o cérebro lesado. Logo, não é o cérebro que produz o pensamento. Hoje, com as pesquisas em relação a neuroimagens, é possível que nós venhamos a buscar, isso já tem sido feito, pesquisas com os médiuns que estejam em transe, seja um transe mediúnico, seja um transe anímico, no sentido deles estarem magnetizados ou hipnotizados, e mostram as neuroimagens de que nesse estado
apesar deles estarem com as neuroimagens demonstrando que o cérebro está em um estado mais passivo, no entanto, eles mantêm atividades, né? Como aquela experiência que a Dora Encontro foi uma das médiuns que participou, em que pediu-se a médiuns psicógrafos que pudessem escrever por eles mesmos, né? E assim viu-se que a parte, quando eles escreviam textos, a parte do cérebro responsável pela comunicação escrita e pelas funções, né, que vão dar toda a complexidade das questões gramaticais, o funcionamento do cérebro era um. Quando eles escreveram, vendo a possibilidade, né, e mantendo toda a estrutura de silêncio, de recolhimento, para que possivelmente um espírito escrevesse, viu-se que enquanto eles estavam atuando sob a influência dos espíritos, as regiões cerebrais responsáveis pelas questões da comunicação estavam como que em estado de passividade. E, entretanto, os textos, quando lidos, eram de maior complexidade, inclusive quem recebeu textos em idiomas que não tem nenhum tipo de fluência. E a complexidade do texto era maior. O que vem a evidenciar que há aí algo desconhecido nas funções cerebrais e que podemos nós espíritos colocarmos como uma evidência de que há uma ação, né, extrafísica ali. A outra consideração é esta: não é mais lícito duvidar de que a alma sobrevive ao corpo. Ela se apresenta depois da morte, com a faculdade pensante, como ficou provado. Logo, o pensamento é atributo da alma. Bem firmados como foram estes dois postulados, é fácil responder aos três quesitos. Ao primeiro, não, o cérebro não segrega o pensamento. Ou, por outra, não tem a faculdade de pensar. Ou ainda mais, a intelectualidade não pode ser função do cérebro, como a secreção da bilis é do fígado. E é muito interessante isso, porque quando se quer colocar o cérebro como sendo um órgão que permite a atividade intelectual, o que acontece? Nós hoje também temos outros tipos de pesquisas que são relacionadas às experiências de quase morte. E quando essas pesquisas são realizadas, e que para haver experiência de quase morte, o nome diz experiência de quase morte, a pessoa tem que estar morta clinicamente. Clinicamente, ela tem de estar morta e muitos até recebem o óbito, né? O laudo de óbito do médico, né? Ou o atestado de óbito de um médico, né? Declarando que aquela pessoa estava morta. Quando a gente vê o documentário Vida Após a Morte, que está na Netflix, pelo menos uma das plataformas que eu sei que está disponível, não sei se está em outras, nós vemos ali os médicos abismados falando, né? Sei que eu já falei isso, mas é bom repetirmos, dizendo que aqueles pacientes estavam mortos e pesquisaram milhares de casos pelo mundo. Tem instituições universitárias que colocam, né, que fazem pesquisas e colocam diversos documentos, né, de médicos pelo mundo afora, correspondências, né, que fazem de uma universidade para com outra, e hoje com a tecnologia isso é muito rápido, né, para estar sendo feito, e milhares de casos de pessoas mortas clinicamente, e que os médicos falam, mas ela está morta clinicamente, o cérebro não tem nenhum funcionamento, e entretanto, essas pessoas quando voltam falando de coisas que não tinham como elas terem ouvido, não tinham como elas terem percebido, sentido, não tinham como elas, segundo a ciência da fisiologia, elas terem, e da neurologia, elas terem tido acesso. E, entretanto, elas voltam justamente falando a respeito e racionalizando sobre. Logo, temos uma evidência aí que a inteligência está para além do cérebro. E também pensamos
ficamos com essa pergunta que é própria da nossa reflexão filosófica, né? A consciência, essa consciência de si também permanece após a morte? Para nós espíritas isso é óbvio, é claro, né? É óbvio assim, não porque seja muito claro, mas se torna claro, se torna óbvio a partir das experiências que nós fazemos, né? E das experiências mediúnicas que participamos, quando olhadas com detalhes, né? Com muito boa observação. E fica essa pergunta filosófica também: se há consciência de si, há consciência do entorno, há consciência e a percepção além do fator só intelectual, né? Segundo essas experiências, as evidências dizem cada vez mais que sim. Continuemos. Ao segundo, o cérebro influi sobre a faculdade pensante, como o olho sobre a de ver e o ouvido sobre a de ouvir. O cérebro diz Bezerra de Menezes, é um espelho em que se refletem as impressões externas e no qual a alma toma delas conhecimento. Mas tanto não é essencial que temos pensamentos e impressões por causas exteriores, e temos-los até por imaginação, e mesmo depois da morte. É instrumento e não agente, como instrumento, influi na operação, donde o engano dos que o tomam por agente. Aqueles que tomam o cérebro por agente se enganam. Porque o cérebro ele é um espelho onde se reflete as nossas impressões. O que em espírito nós estamos vendo. Ele é uma ferramenta de trabalho para o espírito, como o nosso corpo todo é. Mas se a ferramenta não está tendo um bom funcionamento, se ela é lesionada por alguma situação, claro que ela não vai estar funcionando da maneira devida. Então, começa assim a vir alguns casos, não é? De loucura. Agora, a loucura que não tenha por fundamento nenhuma lesão cerebral, e é a tese que o Dr. Bezerra de Menezes coloca, ela pode então vir de um estado de obsessão, pode vir influenciada por um agente externo à pessoa, um espírito desencarnado, que por algum motivo, seja em relação a vidas passadas que tenham vivido com essa pessoa, seja por um motivo de afinidade fluídica, e nós nesse mundo de provas e expiações, né, temos essa situação de estarmos sim vulneráveis às questões da obsessão, independente de termos ligações com aqueles espíritos obsessores em vidas passadas. Mas, Léo, então é injustiça, não é? Não, não é injustiça. Nós precisamos entender que vivemos em um mundo de provas e expiações onde predomina o mal. Ainda vivemos nesse mundo. E, infelizmente, nós temos nossas deficiências morais. E pode ser uma pessoa muito boa, mas de alguma forma, alguma coisa que nós não percebemos, ou nem a pessoa conseguiu perceber nela, permite que aquele espírito, não é, a tome. Às vezes pode ser até o orgulho de ser boa. Pode ser até aquele orgulho espiritualista, né? Eu sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou de religião X, né? E faço bem, mantenho minhas obras, e isso levar a que um espírito se aproxime, bem como outras pequenas coisas. Às vezes a gente tem uma maniazinha de reclamar de determinadas coisas, né? E isso faz com que seja também motivo de aproximação, né, de determinadas
entidades ainda em estado de negatividade. Então a obsessão, como Kardec já colocou claro em O Livro dos Médiuns, não é só por questões de vidas passadas, mas pode acontecer por uma situação, por exemplo, em que a pessoa não tenha força psíquica nem força moral suficiente, e no Brasil é muito comum os chamados trabalhos, né, de magia negra, e a pessoa ser afetada por essa situação, né? Há a situação também de que na família nossa, um membro, um filho, uma filha, um sobrinho, possam estar passando por uma situação de obsessão, mas na verdade é porque aquela pessoa tem uma afinidade fluídica para com aquele espírito que não tem a força moral que aqueles outros membros da família têm, e são os membros da família que eles querem atingir. Isso é relatado por Kardec no Livro dos Médiuns, muito mais relatado depois por estudiosos da obsessão, como o Dr. Carl Wickland, no livro 30 anos entre os mortos, relatado também pelo Carlos Bernardo Loureiro, no livro A Obsessão e Seus Mistérios, né? Relatado nas obras do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Nós temos na literatura, na bibliografia espírita, uma ampla gama, né, de estudos a esse respeito, nos mostrando que a obsessão não acontece, né, somente por situações que tenham a ver com vivências passadas junto a este ou aquele espírito. Bom nós estarmos falando sobre isso, esclarecendo isso, para que a gente não fique pensando que a obsessão é só em relação a algum processo de vidas passadas. E isso nos diz, né, Dr. Bezerra de Menezes, retornando, o estudo nos diz que uma pessoa pode estar louca, né, pode ficar louca, devido a estar em um estado obsessivo, né, e que nos hospitais psiquiátricos, cerca aí, segundo o Dr. Inácio Ferreira, segundo quando encarnado, Dr. Inácio Ferreira quando encarnado, Dr. Bezerra de Menezes e outros estudiosos da psique humana, Leopoldo Balduino, 90% das pessoas internadas em hospitais psiquiátricos passam por casos que sejam de obsessão, e os outros 10% seriam o quê? Seriam casos de psicoses diversas, né? Neurologista também, de faculdade. Uhum. Né? A Bia está lembrando aqui do neurologista Dr. Nobo Orlando Facuri, que é um escritor espírita, um pesquisador espírita, conviveu com Chico Xavier há um bom tempo, então, assim, falando sobre isso, porque ele conviveu com fenômenos mediúnicos, né? Durante um tempo, pôde observar de perto, e ele também coloca isso. E outros 10% são psicoses diversas, né? São os transtornos. Pode ser um transtorno esquizoafetivo, um transtorno esquizofrênico, um transtorno de personalidade borderline, que podem levar a uma internação. E aí são questões, né, tanto que devem ser trabalhadas analiticamente, psicologicamente, por questões desta vida, né, tanto quanto nós, com conhecimento espírita, percebermos a situação de que algo no passado, né, distante de outras vidas dessas pessoas, possa ter também colaborado para que aquele transtorno estivesse presente na vida daquela pessoa, o que muitas vezes não vai gerar lesão cerebral, e entretanto a pessoa passa por essa situação, né, por esse transtorno, né. Por exemplo, nós temos aqueles que não são loucos, né? O Freud classifica como perversos, são os psicopatas, né? São pessoas hoje classificadas dentro do transtorno de personalidade antissocial. E segundo as pesquisas, né, neurocientíficas, os psicopatas, né, teriam a amígdala, não é a amígdala de cordas vocais, não, a amígdala, né, uma glândula, né?
que fica no sistema límbico. Então, Responsável pelas emoções. que é responsável pelas nossas emoções, fica mais ou menos no córtex aqui, né? Essa parte, né, do córtex. Ela é uma glândula pequena. Os psicopatas teriam a amígdala diminuta, e isso explicaria por que eles são psicopatas. Porém, claro que há casos em que o cérebro dessas pessoas está em funcionamento normal e não há qualquer deficiência. Boa noite, Boa noite, Regina. E não há qualquer deficiência. Logo, o que acontece? Nós vamos ver que determinadas situações ocorridas durante a infância, a adolescência ou em algum período de vida adulta desencadeiam, né, nessas pessoas atitudes, né, que são próprias do comportamento psicopático. Em geral, A amígdala não é uma estrutura que tem no cérebro. a amígdala não é uma glândula, a Bia está me colocando aqui, que às vezes a gente esquece tanta informação, né? É uma estrutura que há no cérebro, né? Então, muitas vezes nós vamos ter também que buscar, né, um trabalho terapêutico, né? Sobre psicopatia, eu gosto muito de colocar que se assista, tá no YouTube disponível, o documentário, não é o filme, mas o documentário, A Ira de um Anjo. Tem uma parte que o filme ele é documentário e filme, né? Onde mostra uma menina, né? Que hoje é uma jovem que controla, né, os seus impulsos psicopáticos. E mostra toda uma história, né? Do que vai nos explicar o porquê ela tem aquele tipo de comportamento. É muito interessante e doloroso. Né? E há um filme que eu e Bia vimos ontem, agora eu me esqueci o nome do filme. É uma série, lembrei, uma série que está na Netflix, Ratched, se escreve R-A-T-C-H-E-D, Ratched é o nome da enfermeira, né, suposta enfermeira, Mildred Ratched, né, é uma série, está na primeira temporada e tem 8 episódios de cerca de 50 minutos cada um. Consegui lembrar bem, e é um caso de psicopatia, né? E a gente vê ali a inteligência, a gente vê tudo isso aí. Vai ver que é uma deficiência que o espírito vem carregando, né? E não só dessa vida, mas que muito provavelmente vem com o seu histórico de outras vidas igualmente. Deficiência moral, né? É estrutural também. Sim. Um mosquitinho no meu ouvido aqui, zumbindo, né, meu amigo? Vai, porque senão, como dizia o nosso Chico Xavier, você vai ter que ser morto por estar rebelde. Eu tô pedindo pra sair, toda educação. Né? E continua Bezerra de Menezes. Essas considerações são deduzidas dos fenômenos espíritas que evidenciam a sobrevivência da alma. Por elas ficam os materialistas sem base para o seu edifício, mesmo admitida a hipótese católica de serem obras de Satanás. Obras dos espíritos ou dos demônios são sempre arietes, que arrasam nas teorias dos que veem, nas modulações da matéria, a variedade infinita dos seres que constituem o turbilhão universal, e até a ordem e a harmonia que existem na movimentação desses seres. Isto é, esses espíritos ou demônios são sempre arietes, isto é, eles arrasam teorias, são sempre teorias de pouco valor, né? São como areias movediças, logo despencam. O Espiritismo, pois, se outra virtude não tivesse, tem a de reduzir a pó as falsas doutrinas dos materialistas e positivistas. Serem tais obras produzidas por espíritos das trevas ou por espíritos humanos, questão é que só entende com os espiritualistas, embora neste terreno reclame solução, porque é essencial ao nosso fim saber qual a natureza dessas forças invisíveis que atuam sobre nós. Será isto
assunto do capítulo seguinte, que vamos iniciar semana que vem, com a graça de Deus. Saber a natureza desses espíritos, né, desses seres invisíveis que atuam conosco, é de muita importância. Por que é de muita importância? Porque na medida em que nós conhecemos com o que estamos lidando, fica fácil nós conseguirmos vencer uma batalha, né? Infelizmente, como nós estamos ainda em um planeta onde a predominância é do mal, um planeta de provas e expiações, nós não vamos vencer uma guerra, nós vamos estar vencendo batalhas. E a cada dia a batalha essencial é a batalha contra nós mesmos, né? Mas é estranho falar contra nós mesmos, né? Porque como nós podemos estar contra nós? Eu costumo e penso ser melhor falar que nós estamos num processo de adaptação para, em relação às dificuldades que passamos, termos posturas, termos comportamentos, termos falas mais adequadas, cada vez menos explosivas, cada vez mais serenas e racionalizadas. E se nós não conseguirmos, por este ou aquele motivo, estarmos próximos a determinadas pessoas, ou se nós não percebemos que não temos afinidade, está tudo bem nós não ficarmos próximos mesmo. Eu digo proximidade física. Está tudo bem, porque não é que nós estejamos a desejar mal de outros, mas é porque ainda se a gente sabe que não consegue manter o equilíbrio psicológico diante de determinada situação que pode sim ser evitada, evitemos. Enquanto psicanalista, né, enquanto a Bia, enquanto psicóloga, nós que é psicanalista também, e nós enquanto trabalhadores, né, profissionais de saúde mental, sabemos, e é importante colocar isso, que se uma pessoa convive, por exemplo, com pessoas ou tem relacionamentos, né, amorosos com pessoas de transtorno de personalidade antissocial, sejam psicopatas, sejam narcisistas, que a gente venha a perceber nas narrativas, em nossos atendimentos clínicos isso, nós vamos estar orientando tanto que a pessoa se coloque sim, mas principalmente se coloque na postura de estar se afastando. Quando é um relacionamento amoroso, isso pode dificultar porque a pessoa sente uma culpa, né? E é julgado pela outra pessoa que ela é a culpada. Então, tanto homens quanto mulheres ficam muitas vezes se prendendo a isso. E é um trabalho difícil, porque é uma dependência emocional, é uma codependência, é algo que é difícil realmente fazer com que aquilo não esteja mais presente. E é todo um trabalho mesmo, né? Psicoterapêutico sendo feito, com um trabalho psicanalítico, um trabalho psicológico. Mas a gente não pode dizer àquela pessoa que conviva, olha, tenha compaixão, suporte, aguente, porque o psicológico daquela pessoa não está em estrutura e não vai ter estrutura para estar, né, suportando aquela situação, aguentando aquela situação. E aí a gente diz que o que é saudável para a mente daquela pessoa é o estar afastado. Isso é um ponto que a gente precisa compreender. Por que eu estou falando isso aqui? Porque escuto muitos espíritas falando a respeito de mas nós precisamos perdoar, nós precisamos estar convivendo até para nós aprendermos, convivendo com aqueles que nos são inimigos gratuitos. Não.
Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fala que essa postura não é a postura espírita adequada. Que se uma pessoa se coloca como inimiga gratuita nossa, dependendo do transtorno psicológico que ela carregue, não quer dizer que nós devamos abrir as portas de nossas casas, isto é, as portas de nossas casas no sentido das nossas intimidades. Vamos ter então uma convivência. Se nós estivermos afastados, vamos ter uma convivência como era anteriormente, como sempre foi. Não, porque isso não vai favorecer um equilíbrio. E a pessoa, muitas vezes, com esse transtorno, ela retorna, ela se coloca na posição de culpada, depois ela busca, de forma inteligente, se colocar na posição da vítima. E assim manipula, assim machuca, assim fere a outra pessoa. Né? Então a gente sim vai ter compaixão, a gente sim vai estar tendo piedade das pessoas, mas não poderemos, enquanto profissionais, falando estritamente nesse campo, dizer para uma pessoa conviver. E enquanto não profissionais, enquanto nós espíritas, nós também temos de alertar a essas pessoas nos atendimentos, chamados atendimentos fraternos, que eu prefiro chamar de aconselhamento, porque é uma palavra mais terapêutica. Colocarmos para essas pessoas, ouvindo situações em que a gente escute, perceba na escuta que seja uma situação assim, de que o melhor caminho para que haja liberdade para aquela pessoa é um afastamento. Se possível, né? Um afastamento, se possível, total. Isso não é menosprezar ninguém, isso é manter a estrutura de saúde mental necessária àquela pessoa. É diferente de nós recebermos uma ofensa, sermos agredidos e aquilo passou e nós vamos ficar guardando aquilo, né, por anos, anos e anos. Tem uma diferença aí, né? Vamos encerrando. Semana que vem, se Deus quiser, nós adentraremos o capítulo 2 do livro A Loucura sob Novo Prisma, que é do espírito em suas relações. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos agradecidos ainda uma vez por esse estudo, por essa possibilidade de estarmos trocando informações, esclarecendo-nos e esclarecendo. Que o Senhor abençoe-nos a todos, aqui presentes, extensivo aos nossos familiares. Assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz a todos vocês.